Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, o seu amigo game designer, e estou aqui com o meu fulião, Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês perceberam que o John errou o próprio nome? Eu falei errado? É... Bom, passou, agora já foi. John, Hum, quem é você no carnaval? Cara, eu não vou estar no carnaval dessa vez, mas eu sou o cara que vai fantasiado com a mesma fantasia nos 4 dias de carnaval e vou pros bloquinhos encher a cara. Eu sou esse cara. Mas você vai fantasia meia boca ou palhaço completo? Cara, eu tive uma tradição que eu tinha uma fantasia de Branca de Neve e eu usava ela até pra tomar banho. Eu lembro dessa fantasia. A galera até zoava, assim, de tanto que eu usava essa fantasia. Mas no último carnaval eu comprei uma fantasia de banana, que é inacreditável, na Shopee, e faz muito meu perfil. Então, sou o cara que vai fantasiado, bagunça, adoro. Sou o cara que sempre gostei de festa, né? E Sim. você? Cara, eu não gosto de multidão, então eu não sou muito em multidão, apesar de ter ido algumas vezes pra Olinda. Olha lá, Mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver show, eu sou uma pessoa que gosta de show. legal. Então, no Carnaval de Recife tem alguns palcos muito interessantes, muitos shows que trazem uma energia muito boa. Então, eu sou essa pessoa ou eu tô em casa fazendo nada. Eu nunca vivi o carnaval tradicional, né? Que é ir lá no Sambódromo ou ir ver um grande show, sei lá, da Ivete Sangalo, sabe? Eu sempre Uhum. saía pra rua pra beber cerveja, sabe? E pra mim já tava bom pra caramba. Dessa vez eu vou ficar quietinho, na verdade eu vou viajar. Nós estamos falando aqui, já foi o carnaval, né? Mas eu vou viajar pra uma cidadezinha do interior pra ficar relax dessa vez que eu tô precisando. Bom, é isso. Bom, mas a gente não vai falar sobre carnaval dessa vez, mas a gente vai falar de público, dado. Eu tentei fazer um link aqui, mas não vai dar muito certo, né? Mas bom, a gente vai falar dessa vez sobre público-alvo e persona no desenvolvimento de jogos. Falar o que que é o público-alvo no final, né? Parece que a palavra é meio descritiva, mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais no tema. Falar sobre o que que esse público-alvo procura, né? Para que que serve a gente saber o nosso público-alvo? Como definir os públicos-alvos, né? Terá que ter alguma maneira da gente ter algum arquétipo? Ou até mesmo preciso do porquê que eu preciso do público-alvo? E tudo isso a gente vai discutir com nossos especialistas de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, meu amigo Tomás Queiroz. E aí, Tomás, tudo bem? E aí, Fulião, como é que tá? E aí, Johnzera, tudo certo? John, sempre gosto de estar aqui, cara. Sempre feliz aí com o convite teu do Pietro estar aqui. Já sou figurinha carimbada Já aqui, é né? mesmo, já Já é sou mesmo. folião frequente aqui no Games Art Bolsa, né? Eu gosto muito do projeto aqui, cara. Sempre bom vir aqui, cara. Tô feliz. Agora, né? Vocês estão vindo no pós-carnaval, então eu já curti o carnaval. Eu fui pra rua todos os dias, provavelmente. Tá de ressaca, provavelmente, nesse exato momento, né? Que o Nesse exato episódio saiu. momento. Nesse exato momento eu devo estar voltando à vida. Cara, eu acho muito interessante esse assunto, assim, pra mim cara, é isso que, na realidade, me botou basicamente onde eu tô hoje, é pensar Uhum. na questão de público-alvo, assim, né? Então, acho que vai ser um papo bem bacana pra gente ter, né? Que, se eu não me engano, começou por causa de uma postagem do Pietro no LinkedIn, né? Mas depois a gente pode entrar nesse assunto, né? Vai chegar lá, vai chegar lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Tomás Queiroz, eu sou fundador e game designer da Cordillera Games, né? Passei por alguns projetos incríveis, como o Arena The Contest, um projeto de financiamento coletivo gigante, trabalhei na Riot Games. E hoje, além de ter minha editora de jogos de tabuleiro, eu ajudo pessoas a criarem seus próprios jogos com os nossos cursos e mentorias e faço aí meus vídeos no YouTube e no Instagram que ajuda uma galera. É isso. Esse cara é muito profissional, tá maluco? Eu, eu, eu pago pau, sinceramente, porque a gente é ruim nisso e você é muito. Valeu. Bom, o nosso segundo convidado é o nosso amigo, outro fulião, carteirinha carimbada aqui do podcast, nosso amigo Davi Batista. E aí, cara, como é que tá?
E aí, salve galera. Pô, também assim como o Tomás falou, muito feliz de estar aqui, sempre um prazer. Já não sei qual vez é essa que eu tô, mas assim, nenhum problema, podem me chamar muito mais vezes, que eu gosto muito de conversar com vocês. Também gosto muito do projeto. Bom, pra quem não me conhece aí, muito prazer. Sou Davi Batista, sou game designer, agora eu tô na Trex, tenho meu estúdio também, na Nonite. E, pô, compartilho bastante conteúdo sobre o mundo de game design aí na internet. E tô sempre aí trocando ideia com a galera. Inclusive, muito da hora que eu fiz um post aí falando sobre personas e coisas do tipo ali sobre games. E aí o Pietro fez um comentário ali cirúrgico. E aí a galera discutiu e foi bem legal essa parada toda aí. Acho que ajudou a originar essa discussão aí. Então é isso, tamo junto. Muito feliz de falar sobre qualquer coisa que envolva game design. Boa, é isso. Bom, você já comentou, né? O motivo da gente estar gravando isso aqui foi o post que você fez lá no LinkedIn e rolou toda uma repercussão e uma conversa que a gente achou legal. E a gente falou, pô, a gente ainda não falou sobre isso aqui no podcast. Vamos falar. Aí chamamos dois especialistas, como eu comentei, né? Bom, para você que não olhou o post do Batista, depois entra lá. Antes, a gente vai bater um papo sobre isso para você estar um pouco situado. Depois você vai lá e comenta, dá seus pitacos do que você achou do podcast e, claro, do post dele. Beleza. Gente, vamos começar. Pietro, eu adoraria que você, dado que você é o cara que trouxe a conversa, fazesse a primeira pergunta e eu até gostaria que você respondesse um pouco dessa primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta e você tenta responder ela para mim, né? Vamos lá. O que que é público-alvo? Na verdade, a gente está sempre falando aqui o público-alvo, as personas, tal, 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 mas provavelmente existe alguém que nunca ouviu falar disso. Provavelmente. Dá para tentar ter uma noção pelo nome, mas eu queria que você, de uma maneira técnica, explicasse para a gente o que que é o público-alvo e por que que eu preciso saber qual que é o público do meu jogo e qual é o público do jogo que eu estou desenvolvendo. Eu fiquei pensando como é que eu fazia a pergunta e respondia ao mesmo tempo. É, Não dava, né? mas. Então, vamos lá. Público-alvo. Eu acho que a gente já começa com uma pergunta que não é fácil, mas o nome é autodescritivo, né? Público-alvo é o público o qual você está mirando aquele produto. O público-alvo de fraldas são bebês, mas o público-alvo da propaganda de fralda são os pais, porque o bebê não vai comprar. É, Então, por que eu preciso saber o público que eu estou desenvolvendo? Porque você precisa entender o pra, qual é a experiência que você precisa desenvolver. Voltando para a fralda, né? Para a fralda, você precisa entender o que é desconfortável para um bebê e o que é bastante difícil se a gente parar para pensar. Mas você sabe, por exemplo, que dependendo da quantidade de líquido que pode ter, pode gerar assaduras. É, Se apertar muito a perna do bebê, isso pode marcar o bebê. Então tem esses fatos. Mas para os pais, você precisa entender o que é que os pais querem ver quando eles pensam para o seu próprio bebê. Então, o público-alvo que você está pensando naquele produto de marketing, ele é um pouco diferente. Eu acho que esse é um resumo rápido disso tudo, mas aí eu vou convidar as pessoas que estão aqui, né, começando pelo Tomás, que tem bastante interesse nesse tópico, de aprofundar o que é que eles acreditam que é um público-alvo. Boa, boa, Pedro. Cara, eu acho que tu trouxe uma definição bem legal, assim, que acho que para quem nunca pensou sobre esse assunto vai ajudar a entender melhor esse assunto, né? E eu até dou um outro passo, né? Que é pensar assim, quando tu pensa no teu público-alvo, tu consegue entender qual é a promessa do teu produto, né? E depois a gente pode desenvolver mais sobre como se encaixa do lado de jogos, né? Mas esse teu Uhum. exemplo da fralda é muito bom, né? A promessa do produto é o quê? Noite tranquila. Pode até perceber que nesse exemplo da fralda, tu vê muito isso, né? Ah, tem uma noite tranquila. Porque é isso que o pai quer comprar. Ele quer comprar a noite tranquila. Isso. Né? É isso que ele está interessado em comprar. A fralda é só um jeito dele atingir essa noite tranquila, né? E o único jeito de tu criar uma promessa que realmente mova o teu consumidor a comprar é tu entender quem é o teu público-alvo. Porque aí tu consegue entender quais são as dores desse público e fazer uma promessa que supra essas dores. E é mais fácil a gente falar num produto como fralda, porque ele está realmente solucionando uma dor, né? No jogo começa a ficar um pouco mais subjetivo, mas enfim, depois a gente entra nesse assunto, né? Mas por isso que é importante, né? Por isso que tu precisa saber, né? Tanto que
Eu até fiz uma sequência aqui antes de a gente entrar, a sequência de stories antes de a gente entrar na gravação, que agora vocês estão ouvindo já vai ter vencido há muito tempo, mas falando justo sobre a importância do público-alvo, né? Porque isso vai definir todo o teu jogo. Tudo no teu jogo passa pelo teu público-alvo, né? As mecânicas do teu jogo, o estilo de arte do teu jogo, onde tu vai lançar o teu jogo, quando tu vai lançar o teu jogo, o preço do teu jogo, tudo isso passa pelo teu público, né? Então, o teu público, ele é a definição mais importante do teu jogo como um produto, né? É o que torna ele um produto, é tu ter um público-alvo. É interessante pensar isso, que, tipo, muitas vezes a gente fala, ah, a gente vai dar, sei lá, um desenvolvedor indie, sei lá, tá desenvolvendo um jogo que ele fala, ah, quero desenvolver o jogo que eu gostaria de jogar, né? Mas normalmente pode ser que não seja isso na indústria, né? Pode ser que você entre num projeto que o foco do público são senhoras de 60 anos, né? E você não é uma senhora de 60 anos. Então você tem que entender o que a senhora de 60 anos, vamos colocar no Candy Crush do exemplo, né? O público-alvo do Candy Crush não sou eu, mas eu sou o desenvolvedor do Candy Crush. Então, eu tenho que me colocar no lugar dela, né? E para fazer isso aí, saber que é a senhora de 60 anos, o exemplo aqui, é o meu público-alvo, é isso que é importante. Você tem que se colocar no lugar do jogador, né? No exemplo de jogos, para saber o que ele realmente quer, né? Pode ser que ele não queira que apareça um dragão e você precisa ter uma espada, no exemplo do Candy Crush. E é por isso que a gente faz um jogo tendo esse foco. Muito legal. Bom, eu já vou fazer a pergunta então para você aqui, que é o revés disso. Dá para fazer jogo sem público-alvo? Dá. Agora, se ele vai dar certo, são outros 500. É, com certeza dá pra fazer, assim. E, inclusive, tem várias histórias engraçadas, assim, de livros de game dev e de pessoas aqui no Brasil e fora que miraram um público-alvo e acertaram outro, ou não tinham um público-alvo e aí, com o jogo lançado, entenderam qual era. E acho que tem muito essa promessa, esse papo de sou um desenvolvedor independente, o jogo que eu quero é esse jogo. E aí, muitas vezes isso é um flop tenebroso, né, e não dá certo, mas as poucas vezes, as exceções que isso dá certo, essa pessoa queria um jogo que muitas outras pessoas queriam também, né? Então, dá para fazer um jogo sem público-alvo, mas na regra esse é um grande erro e na exceção pode ser que dê certo, mas nunca é bom mirar na exceção, né? E sempre é mais tranquilo ir na regra. É. Parando para pensar que o desenvolvimento de jogos é uma parada cara, né? Uhum. E é arriscada, vamos se dizer. Ter um público-alvo pelo menos focado é um bom jeito de você mitigar problemas futuros, né? É mitigar Sim, a chance de algo dar errado, né? Eu acho que tu usou muito bem aí, Batista, explicou muito bem que é isso, né? É a exceção da regra, né? Como eu tava pensando no cara do Balatro, né? O cara do Balatro, ele falou, eu desenvolvi o jogo que eu queria. Uhum. E foi uhum, um sucesso. E aí vem a galera que tem, né, propensão, que quer criar seu jogo e pensar, não, mas o cara do Balatro não pensou no público-alvo, sabe? O cara do Raid não pensou no público-alvo. E o cara acha que ele vai dar essa sorte em 1 milhão, né? Tipo, quantos flop tem pra um Balatro existir, né? Que não pensou em público-alvo, né? Acho que tu disse muito bem, né? É deixar pra chance, né? Tipo, tu quer deixar pra chance de talvez encontrar um público-alvo ou tu quer pensar desde o começo, né? Muito, muito bem colocado, Batista. sim. É igual pô, todo dia, cara. Todo dia é um exagero, né? Mas assim, a cada 5 dias, sem exceção, eu vejo um post sobre como o Eric Baroni fez Stardew Valley e como é um sucesso e como tudo são mil maravilhas. E aí, tipo, a galera se apega muito a essa exceção da regra e eu acho que isso é um mal que o indie sofre muito. E quando a gente tá falando de outras produções e de estúdios na média, assim, que estão mais bem estabelecidos, sempre existe algum nível de público-alvo, de persona, de algum direcionamento, né? Eu acho que isso não é sustentável, não saber o que está, para quem está fazendo. Me permite discordar? É, eu acho que é impossível fazer um jogo sem público-alvo. É, eu te digo porque eu fiquei até pensando nessa pergunta antes de vir para cá, né? Se era possível realmente fazer um jogo sem público-alvo. Mas no momento que você está pensando no seu jogo, mesmo que você faça o jogo que você quer, adivinha quem é o público-alvo? Você. Pode crer. Tá aí, né? E você é um tipo de jogador, no final das contas, né? É, você pode estar pensando, pô, eu quero fazer um jogo que seja muito competitivo, então você está focando em competição. Você pode
não, você não precisa dizer uma pessoa, é João que mora, sei lá, em João Pessoa e tem 50 anos. É, você não precisa dizer isso para ter um público-alvo. Na verdade, eu acho que a gente confunde muito Uhum. público-alvo com persona, né? E a gente vai entrar nesse ponto mais à frente, mas a gente acha que público-alvo é só alguém que a gente tem que dar um nome, né? Não, sem dúvida, Pietro, mas eu acho que, na realidade, essa é a diferença de tu olhar para público-alvo versus tu não olhar pro conceito de público-alvo, entende? Quando eu tô criando só para mim, eu acho que é justo o contrário. Eu só tenho uma persona, eu, né, Tomás. Eu sou a persona, então eu não tô pensando no público-alvo, né, que Sim. eu sou formado em Uhum. publicidade, né? Então isso é uma coisa que eu vi muitas vezes na faculdade sobre esse assunto, né? E é uma coisa que eu sempre carrego comigo, essa visão de produto, né? E o público-alvo justo é uma abstração da persona, né? É quais que são as similaridades que essa pessoa tem com outras pessoas para conseguir Sim. vender para elas. E então, quando tá pensando só em ti, tu justo não tá pensando no conceito de público-alvo, entende? Então, eu concordo que tu sempre tá pensando no mínimo numa persona, né, que é eu, essa persona pode ser eu mesmo, mas público-alvo eu acho que não, entende? E é o que a gente mais vê, né? A gente vê pessoas que estão começando, tipo, eu tô criando um jogo que eu quero criar, né? Então, eu acho que esse conceito de público-alvo é um conceito que às vezes que as pessoas não pensam e então acaba se perdendo, né? Eu não sei o que você acha sobre esse assunto, se a gente quer discorrer mais sobre isso aqui. Não, não, eu concordo nesse ponto que você não está pensando no conceito de público-alvo, mas você está pensando num público-alvo. O seu público é a sua persona. Você não está pensando num conceito. Você não está fazendo todo a parte, realmente, um estudo para isso. Você não está dedicando o seu jogo para aquele grupo que você está gerando, mas você está gerando o jogo para alguém. Você quer fazer que aquele jogo seja divertido e quando você está pensando nele, você quer que as pessoas sintam A, B, C e D e você já está pensando em que tipo de jogador faz aquilo. Você pode não estar colocando isso no papel e olhando e mirando naquele lugar, mas você sempre está pensando em alguém quando você está fazendo as suas dinâmicas de jogo. Dale. E aí, já conecto com a próxima pergunta, né? Que eu trago para você, Tomás. O que é que me ajuda a saber os diferentes arquétipos para público-alvo, né? Então a gente está falando de Bartle, Quantic Foundry, Game Refinery. Eles definem as pessoas em diversos arquétipos. Bartle eu acho que é o mais famoso, né? Com as cartas do baralho. Mas o que é que isso me ajuda? Cara, eu particularmente não sou tão fã de arquétipo, honestamente. Ah, honestamente, Uhum. eu não sou tão fã de arquétipo. Eu acho que é uma ótima ferramenta para começar a discussão, né, de público-alvo, entende? Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para tu olhar para comportamentos dentro do jogo e entender que tipo de comportamentos tu quer reforçar, né? Eu prefiro olhar para os tipos de diversão, né? Para os 8 tipos de diversão que, se eu não me engano, também foi o Matt LeBlanc que criou Pode ver. originalmente, né? Eu prefiro olhar para isso e entender quais são os tipos de diversão eu quero fazer no meu jogo. Porque eu fico meio assim com arquétipos, né? Muito por uma experiência pessoal também, sabe? Eu sou um cara altamente competitivo, ou era, né? Hoje eu sou menos um cara competitivo, mas eu era um cara altamente competitivo, assim. Ó, tanto que é isso, cara, quando eu trabalhava na Riot, cara, eu realmente levava muito a sério a Ranked, e eu queria mandar muito bem na Ranked, eu ficava estudando League of Legends em casa e tudo mais. Mas quando eu sento pra jogar board game com meus amigos, cara, eu não me importo tanto com isso, sabe? Eu só quero me divertir, sabe? Eu até faço questão de não tá sendo sacana, sabe? Tipo, eu não gosto de ganhar se a pessoa não percebeu uma coisa boba, assim, sabe? Pra mim não faz sentido. Pra mim faz sentido, cara, todo mundo tá ali, tá se divertindo com esse sistema, sabe? Então, eu acho que os arquétipos, eles acabam encaixotando mais do que eu acho interessante na hora que eu tô criando, né, a minha geração de produtos, né? Mas eu acho que é um ótimo ponto de partida, que eu disse, eu acho que é um ótimo ponto de partida, mas eu prefiro estar olhando para que tipo de diversões eu estou criando e aí cada pessoa pode pegar nesses tipos de diversões diferente da forma que ela quer engajar com aquilo, sabe? Isso também até era uma coisa que a própria Riot fazia, né? Eles criavam
vários modos de jogo e formas diferentes de engajar para várias pessoas terem formas de engajar com aquilo de uma forma diferente que agradasse esse jogador, né? Tipo, o Aran, ele existe pro cara mais casual, né? A Ranked pro cara mais hardcore que tem. Daí o normal game, ele existe mais ou menos no meio do caminho. Eles criaram os outros produtos, né? O TFT e tal, para outras diversões, né? Então, para mim é isso. Os arquétipos são ótimos pontos de partida. Não sei se o Batista costuma usar, como é que é para ti essa questão de arquétipos, Batista? Cara, eu acho que vem muito do contexto que você tá. Então, eu acho que dependendo do que você está trabalhando, né, e várias outras variáveis aí da equação, eu acho que faz sentido ou não. Então, acho que é bem subjetivo isso. Então, por exemplo, eu trabalhei um tempo no projeto da Dumativa, quando estava trabalhando lá, trabalhei 2 anos e meio num projeto que chama Razek, que está em desenvolvimento, que é um MMORPG. Como é um MMORPG voltado mais para um fator mais nostálgico, uma parada, um PVP mais hardcore, mais raiz, uma parada meio Tibia no começo, esse tipo de coisa, fazia muito sentido se alimentar ali dos arquétipos de Barto, principalmente. Até porque os arquétipos de Barto foram criados faz tempo. Então, de certa forma, com muitas aspas aqui, eles estão com muitas aspas datados, né? Porque eles faziam muito sentido no momento que eles foram criados. Hoje acho que tem coisas que continuam fazendo sentido, mas de outras formas em outros jogos. Então, como eu estava trabalhando num jogo que bebe muito dessa fonte, fazia total sentido, até porque os jogadores que vão jogar esse jogo, eles estão esperando uma experiência que em algum grau, na parte nostálgica e a parte boa, lembre jogos antigos, como Tibia, Ragnarok, esses jogos. Então, nesse caso, fazia muito sentido me referenciar nos arquétipos de Barto, porque é bem preto no branco. Mas, em outros projetos que eu trabalhei, que eram uma linha mais tênue, uma coisa menos bebendo dessas fontes mais tradicionais, eu não usei tanto. Então, eu acho que depende muito do contexto que você tá, sabe? Boa. John, o que é que você acha? Cara, eu sou um cara que eu gosto de olhar, mas eu não me baseio tanto nos arquétipos. Até porque muitos dos projetos que eu trabalhei na minha vida são projetos que já estavam começados, né? Não fui eu que sentei junto com o, sei lá, o producer e iniciei o projeto. E muitas das vezes isso não existe, sendo bem sincero, né? Você vai perguntar qual é a persona do jogo X. Nunca fizeram, sabe? Uhum. E aí você fala, bom, nós temos tempos de fazer isso aí, para parar, para pensar e olhar para sei lá, para o público-alvo? Não temos tempo disso. Então eu acho que é um bom Uhum. jeito da gente tentar colocar isso na nossa cabeça e levar isso para uma, digamos assim, uma maneira elegante de fazer design, mas eu sinto que no dia a dia não é uma parada que dá para você também obrigatoriamente existir, sabe? Mas eu gosto. Eu, particularmente, tento colocar nas caixinhas, principalmente quando eu tô criando uma feature nova, eu tento levantar, sabe? Pra quem que é isso, né? Pra que tipo de jogador eu tô fazendo isso aqui? É pro cara que gosta de X experiência ou o cara que gosta de Y experiência? E isso me driva, mas eu não necessariamente uso uma em específico, né? Eu não utilizo o Quantic Foundry todos os dias da minha vida para falar se o cara tá no, ele é o jogador criativo ou ele é o jogador challenge. Não, e eu sei que, cara, muitos projetos, provavelmente você não vai ter nem a possibilidade de participar, pelo menos das definições, se é que vai existir. Então, é uma experiência particular, assim como vocês estão comentando, né? De de querer ter isso, né? Mas eu ficaria feliz de poder fazer sempre, pelo menos no começo do projeto, ter esse guia e ir mudando ele com o tempo, né? Revisitar também, eu acho que é uma coisa que vale sempre comentar aqui, que essas coisas não são mutáveis, né? Você definir qual que é o seu público-alvo hoje, pode ser que depois que o jogo é jogado, apareça um público-alvo diferente. E você tem que se adequar ao público-alvo que está querendo realmente jogar o seu jogo, não o cara que você quem tentou acertar no teu primeiro dia de desenvolvimento. É, até o Yukai Show, né, que é o cara da gamificação, né, conhecido como o cara da gamificação no mundo aí, ele tem lá a Octalysis dele, né, ele traz lá oito Uhum. pilares que ele tem, né, o Epic Meaning, empoderamento social, enfim, que Uhum, também pode ser usado para isso, né, porque, enfim, é de gamificação, total. mas no fundo é sobre jogo, assim, né, e que também é outra forma de olhar, né, mas
eu só quis mencionar o Yokai Show, mas eu particularmente não gosto nem um pouco da Octalices, né? Ele fez isso aqui só pra vender curso de como usar a Octalices, porque tu lê isso aqui e é uma confusão do caralho. Diferente dos outros que a gente mencionou aqui, né? Do Bartle, do Quantum Key Foundry, que é um pouco mais direto, né? Mas tem aí, né? Acho que a título de curiosidade, quem quiser olhar também o Yokai Show é outra referência que pode ajudar aí a galera, né? Até o MDA, quando você para para pensar, né? Você olhar como a gente começando lá na mecânica e ele na aesthetics, você tem que olhar para o jogador, né? Voltando à experiência, também faz parte todos desses arquétipos, de certo modo. Mas bom, a gente já está começando a falar, né? Eu citei rapidinho aqui sobre o começo do desenvolvimento de um jogo, o começo da experiência, de o que você está planejando para o que vai ser esse jogo. E normalmente a gente define também, junto a isso, os pilares, né, de design. Vai ser tal, esses são os pilares do meu jogo, né? Excitement, vai ser um jogo de puzzle, então ele vai ter que ter coisas lógicas e tal. Isso tudo é trazido na hora da definição, vamos dizer assim, no primeiro GDD que você vai criar. Isso tudo tem que ser respondido também. Mas a minha pergunta é, quando vocês estavam desenvolvendo os jogos de vocês, principalmente para quem experimentou viver essa experiência do começo de um novo projeto, o que vocês acreditam que vem primeiro? Os pilares de desenvolvimento ou o público-alvo? E, bom, é isso. O que vocês acreditam que faz mais sentido levar em consideração inicialmente? Batista, para você, parece que você já está num projeto novo aí. Como que foi? Cara, todos os projetos que eu trabalhei, sendo sincero, é isso, já me deram um input inicial, assim. Então, mas Uhum. eu pude acompanhar, então eu acho que já vi as duas coisas acontecendo em projetos diferentes, viu? Então, já vi projetos que na pré-produção eu entrei e já tinha bem claro o que eles queriam ali, mas me foi explicado, sabe? Tipo assim, me chamaram pro projeto, tinha acabado de começar, já tinham definido a pré-produção e eu tava no processo de no final da pré-produção para começar de fato a produção. E aí já participei de projetos onde os pilares começaram primeiro e o público-alvo veio a partir disso, né? E o contrário também, de tipo, a gente tem esse público, como que a gente vai fazer um jogo que faça sentido para esse público que a gente tem, né? Tem lugares que já tem uma comunidade, por exemplo, né, definida, que já tem um público que quer um jogo, que sofre uma dor, e aí as pessoas começam a desenvolver um jogo para sanar essa dor. Aí eu vou citar o exemplo amaldiçoado aqui que eu não gosto de citar, mas, por exemplo, o Eric Baroni com o Stardew Valley, né? Então tinha uma dor no mercado de um Harvest Moon novo, ele foi lá e fez. E o contrário também é verdadeiro, assim. Então, no meu caso, quando eu fiz um jogo por conta própria, que eu tô fazendo ainda na verdade, eu abracei essa parada do quero fazer o jogo que é a minha persona, né? Então eu peguei os pilares de design e a partir dele eu adaptei todo o resto, assim, e eu sei o público-alvo porque eu tô fazendo a partir do que eu gosto. Então eu sei que vai ser uma pessoa que gosta. É um jogo de skate, tá? Só pra contexto. Então vai ser uma pessoa que gosta de skate, que gosta de outros tipos de jogos que se baseiam no que eu tô fazendo e que tem uma realidade e um contexto ali de referências parecido com o meu. Então, muito nichado, mas como é um projeto pessoal, não tem problema. Ô, Davi, mas vamos explorar um pouco isso aí. Porque você está falando que você está fazendo um jogo de skate para pessoas que gostam de skate, né? Uhum, Então, a gente já tem algum detalhe desse público. perfeito. E você está trazendo que, obviamente, você está usando o que você gosta, então o chorão talvez goste de skate da forma diferente que você gosta. Uhum, E, mas ainda assim, você está pensando para aquele público que gosta das mesmas coisas que você. Tipo, uhum. que você quer você não está fazendo um jogo que você espera que seja comercialmente amplo, né? Você está fazendo um jogo que você quer se divertir com ele, e Sim. aí, dependendo do que vai, do que acontecer, você se diverte com o resto. Mas, pelo que eu tô entendendo, você tá tendo uma definição de público, por mais solta ou não utilizada em seu projeto, você tá fazendo, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive tem muito claro qual é o público. Isso é bem engraçado, porque ele é um projeto muito pessoal, mas e eu fiz uma coisa por ser um projeto meu eu ter essa liberdade que eu não fiz tanto em outros projetos. Por exemplo, trabalhei no Cobra Kai, a gente não podia fazer playtest externo, né? Só podia fazer com o pessoal Uhum. dentro da equipe da empresa, por motivos de ter informações da temporada que ainda não tinha sido lançada, tal.
No caso Sim, desse sim. que eu tô fazendo, que é pessoal, não tem essa restrição. Então, no primeira build que eu fiz com o André, eu tô fazendo esse jogo com o André Cardoso, do canal Mix and Aham. Jam, fica a recomendação, ele é muito bom. Na primeira build que a gente fez, assim, muito embrionária, eu já mandei pra uma pessoa que não sabe nada de skate, pra um amigo meu que é muito skatista, e pra uma pessoa meio termo, que gosta de skate, mas não tá dentro do contexto de games tanto. E aí, a partir desse playtest com essas três pessoas, eu fui moldando, assim, pra fazer mais sentido pra pessoa que gosta mais de skate, que é mais hardcore, assim. Então, sim, Uhum. tipo, tinha, por mais que seja um projeto pessoal, acho que tem muito claro qual que é como que é o jogo vai alcançar as pessoas, como que eu quero que seja a sensação e quem vai realmente se divertir com isso, sabe? Mas o Davi falou um pouquinho disso, mas Tomás, você que no seu curso, eu sei que você ensina bastante sobre pensar no público-alvo, né? E até voltando na pergunta do John, né? É, como é que você ajuda essa galera a encontrar a ideia que eles gostam, mas ainda assim manter o público-alvo? Que o Batista acabou de explicar o caso dele, né? Mas como é que você aconselha ou ensina as pessoas a fazerem isso? Então, cara, pra mim, né, isso é uma coisa intrinsecamente conectada, né? Essa Uhum, pergunta, né? Os pilares de game design, não necessariamente os pilares de game design, mas acho que os pilares do produto e o público-alvo, né? Tanto que assim, o meu método, não necessariamente só o que eu ensino, como o que eu uso, uhum, né? Eu passo pelo qual sentimento que eu quero que o meu jogador sinta, qual a uhum. experiência que eu quero que o meu jogador viva e quem é a audiência desse jogo, né? Esse que é o SEA, né? O SEA. Então, essa é a primeira coisa que eu faço em todo o projeto, né? Então, em todo o projeto eu sempre começo por aí. Então, essa pergunta que o John fez, assim, para mim é um pouco ambígua porque é a mesma coisa, sabe? Esses pilares de vibe, assim, né? De temática, que vai Aham. trazer um pouco o gênero do jogo, também estão diretamente alinhados com a audiência. Porque, para mim, não faz sentido tu pensar de forma diferente, porque tu quer provocar algum sentimento, como tu mesmo disse até mais cedo, né, Pedro? Tu quer provocar algum sentimento em alguém, né? Por exemplo, se tu quer provocar raiva, né? E eu acho que esse vou dar um exemplo aqui levemente polêmico, mas se tu quer provocar raiva na galera de direita, tu vai xingar o Bolsonaro. Se tu quer provocar raiva na galera de esquerda, tu vai xingar o Lula, tá? E aqui um exemplo super simplório, tá, pessoal? Uhum, uhum. Mas só para ficar claro como, por exemplo, xingar o Bolsonaro pra galera de esquerda não vai gerar raiva, vai gerar, sei lá, felicidade. Então, uma mesma ação, dependendo de quem é o teu público-alvo, vai gerar sentimentos diferentes. Então, para mim não faz sentido tu olhar pro teu jogo sem tu estar pensando numa audiência. Até porque, e também o negócio da audiência igual a um, né, que eu tô fazendo o jogo para mim, eu acho isso muito perigoso porque, cara, a gente muda muito, né? E principalmente como game designers, né? Como game designers, a gente começa, daí as coisas dão errada e a gente tem muito investido naquele jogo, então tu começa a ficar de saco cheio, daí tu não sabe se é a mecânica que tá ruim ou se é tu que tá de saco cheio, sabe? Então, por Já aviso isso que demais. exatamente, tipo, cara, já vi demais isso aqui, sabe? Eu tô muito viciado aqui, né? E é muito engraçado, esse é um trabalho que eu faço muito na minha mentoria, né? Porque é a mentoria que eu tenho contato mais próximo ali com o pessoal que tá criando o jogo, né? O mentorado fala, pô, Tomás, tô achando meu jogo um saco. Não, tá, peraí. Vamos sentar, deixa eu jogar. Eu que tô menos viciado aqui, que tô mais distante, deixa eu jogar e eu vou te dizer realmente se ele tá chato dele. Às vezes ele tá, mas muitas vezes não tá. Eu disse, não, cara, tá funcionando, cara. É só porque tu tá meio viciado aqui, tu não tá mais vendo a diversão nele, tu só tá vendo os problemas dele, né? E aí, Pietro, dando a volta aqui, respondendo a tua pergunta, esse é o caminho que eu indico pra galera pra encontrar essa audiência, sabe? Cara, não olha só pra ti, porque senão é muito fácil de tu sair da audiência, porque tu vai sair da audiência, tu vai se tornar o criador, tu vai se tornar o Uhum. game designer. E quanto mais tu avança e quanto mais tu conhece sobre game design, menos tu consegue ser audiência e mais tu vai ser game designer, né? Uhum. Então, se tu não cria uma audiência, é muito fácil de se perder no caminho, né? E também o que eu comentei no começo aqui do nosso episódio, né? Que a audiência vai estar definindo tudo do teu jogo, né? Desde o estilo de arte até como vai ser o teu tutorial, sabe? É isso, tu deu o exemplo do Candy Crush, que é um ótimo exemplo, adoro esse exemplo. Tipo, cara, a senhora de 60 anos que nunca jogou nada, ela não vai abrir e poder passar por um longo tutorial. Ela tem que aprender fazendo, ela tem que aprender clicando, porque ela não vai ter saco de ler um puta tutorial.
né? Enfim, põe para ela um monte de coisa brilhante e tudo mais, né? Então, por isso que é isso que eu uso, né, nos meus cursos, nas minhas mentorias, nos workshops, né? Sempre quando eu estou guiando pessoas, eu falo sobre isso. Eu falo, cara, se tu quer realmente ver o teu jogo até o final, é interessante tu desapegar como audiência, né? Tu se desapegar de uma audiência própria, de uma pessoa, que vai te ajudar a enxergar o que o teu produto precisa ser, né? Então, olha desse jeito para manter o teu ânimo seguindo adiante, né? E, sem dúvida, uma coisa é o Batista, que já tem experiência pra caralho, né? Já criou bastante jogos, já tá envolvido em vários projetos. O Batista, ele pode continuar e no meio do caminho ele vai se encontrar. Apesar de ele mesmo, né, ter dito no começo que não, se a gente não tem um público-alvo, a gente tá jogando aí, rolando dado para ver se vai dar certo o jogo ou não. Uhum. Mas isso é uma coisa, né? Outra coisa é uma pessoa que nunca criou, começa a criar pela primeira vez, ou tá nos primeiros projetos, e acaba acontecendo isso que eu disse, né? A pessoa acaba se perdendo nesse meio todo, assim, né? Então, normalmente eu vou por esse caminho, Pietro, dizendo, tu quer ver teu jogo até o final? Então cria uma audiência que vai te ajudar a chegar no final. Isso normalmente é um bom argumento. É um bom argumento. Ótimo argumento. Eu ainda quero explorar um pouquinho mais disso, Tomás, porque porque eu acho que essa é uma pergunta e eu gosto muito da sua resposta, que elas são coisas intrínsecas, né? Mas você acha que tem um ponto de início, um ponto que, quando você está pensando o jogo, tem que vir primeiro público-alvo, primeiro experiência ou primeiro ponto X? Então, na forma que eu crio com sentimento primeiro, experiência, e a audiência, ela é a última coisa da primeira coisa. Isso. Da primeira fase, vamos dizer, né? Sim. É o último ponto da visão do teu jogo, né? Então, mesmo eu às vezes, tá, pessoal, às vezes eu não começo pelo ceia. Às vezes eu tenho uma ideia de um jogo e aí eu penso, não, tá, peraí, eu tive a ideia aqui, às vezes crio aqui um protótipo básico, e beleza, agora deixa eu criar qual a visão que eu tenho pro jogo. Porque às vezes as ideias vêm de lugares diferentes, né? E tá tudo bem. Mas assim que eu faço um protótipo e vejo que é uma ideia que eu quero trabalhar, eu volto e faço a visão, né? Até o jogo que a gente está desenvolvendo agora, eu pensei nele como produto, na realidade. Eu pensei, cara, eu quero criar um produto que seja fácil de eu colocar licenciamento de IPs, né? E aí eu Legal. criei um jogo que é basicamente só sobre imagens e tudo mais, para meio que bater de frente ali com o Dixit da vida, jogos assim. E dá para te colocar um monte de IP nesse jogo. E aí eu fiz um teste, deu certo, tá bom, agora vamos voltar e criar o ceia desse jogo. Que é a visão do jogo. E por que ele é o último passo na visão, né, Pedro? Eu acho que isso é o caminho da pergunta que tu quer fazer. Porque eu sinto que a audiência, ela tem que ser a parte mais fina do nosso funil. Do funil de decisões, né? De tudo que a gente decide, que não é um funil na real, né? Funil, porque o funil concentra as coisas num lugar, né? Não é um funil, ele é a linha de corte, né? É um funil de lâmina. Então, o sentimento ele é muito abrangente, né? Eu quero que meu jogador, né, se sinta acuado, quero que meu jogador se sinta esperto, no caso de um puzzle, né, que deu exemplo. A experiência é um pouco mais justa e a audiência é onde tu realmente vai ajustar, né? Onde realmente tu decide o que entra e o que sai. E até isso amarra um pouco com a questão dos arquétipos, que tu até comentou, né, John? Quando tu tá pensando numa feature, tu pensa qual arquétipo vai curtir isso. E aí, se o arquétipo killer, por exemplo, não curtir aquela feature que tá fazendo pro killer, tu corta fora. Exato. Então, por isso que ele é a última parte da visão, mas ele é a parte mais importante da visão, porque ele é a linha de corte. No fundo, a audiência, ela tem que ser a tua linha de corte, sabe? Porque senão é muito fácil de se perder nos feedbacks, né? Tu receber diversos feedbacks, aí tu vai se perdendo no feedback, porque cada pessoa diz uma coisa, né? E se tu não sabe quem é a tua audiência, tu vai ouvir todo o feedback, né? E aí tu ouve todo o feedback e teu jogo acaba se perdendo, né? Então, pra mim ele é o último passo da definição da visão do teu jogo, mas eu sempre digo que ele é o passo mais importante. Tipo, pra mim, esse é o passo mais importante, assim, eu até digo, se tu quer descartar todo o resto dos pratos de design, descarta, vai ser mais difícil de fazer. Mas tendo uma audiência, pelo menos tu vai estar mirando num público-alvo, né? Tu vai ter um produto, tu vai saber pra quem, no mínimo, tu quer vender, no pior dos casos. No pior dos casos, tu tá sabendo pra quem tu quer vender, sabe?
Eu YouTube. aprofundei mais nessa pergunta porque ela realmente é uma pergunta difícil, mas eu acho o caminho que você faz, eu não estou dizendo que é o melhor caminho, mas eu acho o caminho que você faz o ideal, ao menos para mim. Porque é isso, eu primeiro vou pensar em o que é que eu quero passar para os meus jogadores, né? Mas às vezes você já vem com um público-alvo em mente. Por exemplo, você trabalha numa empresa para crianças, então você já vai conhecer muito de criança. Mas eu acho que ainda assim, tipo, beleza, você vai entender que já de cara é um jogo para criança, mas talvez você queira falar sobre morte. Vamos dizer que é um jogo para ensinar morte para criança. Mas primeiro você pensou no, pô, eu quero ensinar sobre esse processo de morte, de luto. Eu tô assistindo aquela série Shrink da Apple, então isso tá na minha cabeça. Aham, é muito boa aquela série. E aí, eu acho que o falar com uma criança é diferente do que falar com um adulto sobre esse tópico, né? Então, é complicado. Tem momentos, sim, que eu acho que o público-alvo pode vir primeiro, mas eu acho que eu concordo bastante com você, Tomás, que talvez você vai pensar primeiro o sentimento, e isso já vem meio que junto uma persona meio que próxima, assim. Quando você pensar, vou fazer um filme de terror, um filme, um jogo de terror. Você não vai fazer um jogo de terror para quem não quer jogar jogo de terror, né? Pelo amor de Deus. Então você já começa a pensar naquele momento, quando você bota terror, você tem um público-alvo que já vem junto com isso. E se você só disser, vou fazer um jogo para pessoas de terror, ele vai ficar. Às vezes, só começar pelo público-alvo também torna tudo aquilo muito comercial de uma forma ruim. Daquele cenário que você sabe que, puta, isso daqui foi feito só pra gerar dinheiro. Sabe quando a galera reclama de filme da Marvel, que agora as versões novas não têm mais emoção, só parece que eles só querem gerar dinheiro? Parece que é isso. Aham. Que você Uhum. tá focando só em entregar pra uma galera sem pensar no qual o lance, qual a alma daquilo que tu tá criando. É, é, eu acho que isso acontece muito, principalmente quando a galera vai falar. Por exemplo, você deu o exemplo do jogo de terror, né? Uhum, Ah, eu quero que os jogadores. Eu quero pegar o mesmo público do Resident Evil, sabe? Você uhum. falar que você tá pegando o público do Resident Evil, você tá pegando o público, já dá pra perceber. Mas você não tem o seu unique selling point, sabe? Porque se você for fazer um jogo exatamente igual ao Resident Evil, os caras já têm o Resident Evil. Eles É, não precisam de algo exatamente igual. Por isso que você só fala, eu quero fazer um jogo tipo Zelda, sabe? É muito raso, sabe? Falar que você quer um público-alvo que é dos jogadores que gostam de Mario, porra, gente, isso é muito. Você precisa mergulhar um pouco mais, né? Por isso que tem os sentimentos, né? Não só falar sobre. Ai, eu quero o sentimento do jogo do Zelda. Ok, mas o que é? O que são os sentimentos do Zelda? Aí você se aprofunda da exploração, sabe? Do discovery. Aí você consegue ser um pouco mais assertivo e até um pouco mais criativo, né? Do que só falar um título e tentar só replicar o sentimento do título. Legal, gente. A gente já falou a palavra mágica aqui que a gente quer, que eu quero comentar agora, mas eu quero ouvir de você, Pedro. Dado que eu fiz a primeira pergunta para você, eu quero ouvir você. Já que você já explicou o que que é o público-alvo, eu queria que você explicasse para a gente o que que são as personas, no final das contas. É a mesma coisa? A gente já comentou que não, né? Mas o que são as personas, então? persona, John. Personas, ele é um termo que ele pode ser utilizado. Ele é mal utilizado em muitos cenários, mas ele vem, e aí o Tomás pode até me ajudar nesse ponto, ele vem da publicidade para o design. O design utiliza muito para quando a gente fala de persona, e quando a gente normalmente fala de persona, a gente está associando a uma pessoa. E a gente está personificando o público-alvo. Por isso o persona, né? E aí você começa a atrelar alguns valores a esse público-alvo, não necessariamente tudo da vida dele. Algumas pessoas, por exemplo, a- a- eles insistem que você tem que entender toda a jornada do dia daquela sua persona para poder ter uma persona. Então, tem gente que acha que persona pode ser limitada, mas tem gente que acha que persona tem que ter todos os detalhes mínimos, desde o que ele faz quando acorda, escova os dentes, pega um ônibus ou vai de carro, todos esses detalhes são importantes para o seu produto. Às vezes são, às vezes não. Mas aí, Tomás, você que vem da publicidade, né, você já falou nisso. Tem alguma coisa que eu deixei de fora do que é uma persona?
Cara, eu acho que deu uma ótima explicação, Pedro. E eu já gostei muito dos dois pontos que tu trouxe, assim, né? Da persona esmiuçada e detalhista e da persona mais aberta, assim, né? Eu, pessoalmente, sou do segundo caso, assim. Eu acho que tu precisa saber tudo que é relevante para a decisão de compra e enjoyment, né? E diversão do teu jogador. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, cara, saber se a pessoa, sei lá, acorda às 6 da manhã ou acorda às 10 da manhã, isso não é muito relevante, né? Mas, por exemplo, saber se a pessoa tem filho, um filho pequeno, isso é relevante na maioria dos casos, para a maioria dos produtos, né? Tu vai criando um jogo, então tem que saber que, cara, alguém que tem um filho pequeno nunca vai jogar um jogo online. Muito dificilmente vai jogar um jogo online que não pode pausar. Porque tendo um filho pequeno, as emergências acontecem, né? Então, isso é relevante. Então, às vezes, né, quando as pessoas estão começando no exercício de persona, né, eu vejo um pouco isso, né, Pietro? A galera, tipo, vai muito no pouco demais. Uhum. A maioria das pessoas define muito pouco da sua persona. E aí acaba faltando informações que podem ser relevantes, né? Mas tu explicou muito bem, mas eu acho que um ponto que faltou explicar que é interessante é por que a gente usa persona. Por que a persona foi criada? E a persona foi criada porque trabalhar com os dados demográficos, né? Homem de 18 a 24 anos, de classe média, que mora em uma grande cidade, isso é muito subjetivo. É pouco, parece também, né? É pouca informação. Exato, é muito difícil tu entender quem é essa pessoa. Tu até pode botar mais dados demográficos, pra dizer que é nerd, que é um jogador hardcore ou não, mas ele fica muito não palpável, né? Então, a persona, como tu bem disse, é personificação. Então, a gente pega esses dados e transforma num avatar, transforma num ser humaninho fake que tu pode olhar para ele e conversar com ele. Então, eu gosto muito disso porque é uma forma de tu olhar e conversar com quem é teu potencial cliente. Eu quero vender para esse cara aqui, ó, o Joãozinho. Então, o que o Joãozinho vai gostar? Beleza, o Joãozinho ele não é toda a minha audiência, porque tem nuances na minha audiência. Mas ele é o cliente perfeito, né? Tem até o conceito que é qual é o cliente perfeito. Né? Tu criar o teu cliente perfeito. Então, tu cria na persona qual é o cliente perfeito. O cara que vai amar o teu jogo e vai divulgar o teu jogo para todo mundo. E aí tu tenta criar discutindo com essa pessoa. Então fica mais fácil de tu conversar com a audiência quando tu tem alguém para olhar, né? E dar um nome. Então, por isso que a técnica de persona é usada, né? Bom, Batista, dado isso que a gente está comentando, eu queria saber se você já trabalhou realmente com as personas feitas. E para você, você acha que existe um número mágico de quantas personas eu preciso ter no meu projeto? Uma é o suficiente? Ou, bom, como é a sua experiência em cima da quantidade de personas existentes no projeto? Legal, boa pergunta. E assim como tudo na vida sendo game designer, eu vou responder depende. Eu acho que eu já trabalhei em projetos diferentes, de tamanhos diferentes e com propósitos diferentes, né? Então, é, eu acho que a entrega do produto vai definir quantas pessoas estão sendo impactadas por essa entrega vão definir a quantidade de personas. Um exemplo um pouco fora de games, mas acho que dá para materializar melhor isso que eu tô falando. Quando você vai criar um material didático ou alguma coisa voltada para a educação. Tem umas quatro ou cinco pessoas nesse processo e você precisa agradar cinco. Mas tem algumas pessoas mais importantes. Então, se eu preciso vender um material didático, ele, precisa ser funcional e precisa ser bom para que as crianças aprendam. Dois, ele precisa cumprir com as normas e fazer sentido com as entidades, né, que vão validar esse material. E três, com os responsáveis, os pais. E quatro, os professores precisam gostar dele para aplicar ele em aula. Então aí já tem quatro pessoas para você agradar dentro de uma coisa pequena, que seria um material didático de uma escola, por exemplo. Obviamente que tem personas mais importantes aí, porque os alunos não vão aprovar ou não. A escola geralmente que vai botar o dinheiro, né, as entidades, e o pai, os responsáveis ali, né, eles vão ser impactados, mas menos do que quem vai tomar a decisão de gastar ou não o dinheiro.
Então, nesse caso, que é um pouco fora do jogo, mas acho que explica um pouco, seriam 3 ou 4 personas ali, né? Que seria quem é a representatividade dessa entidade, então, um reitor, uma reitora, enfim, a parte jurídica financeira dessa entidade. Aí tem o pai, a mãe responsável pela criança e tem a criança em si. E aí tem um recorte social, político de como é cada uma dessas pessoas, dependendo de para quem está fazendo aquilo, né? Esse material didático no exemplo. Mesma coisa para jogo, né? Então acho que, vou dar de novo o exemplo do RPG. O RPG eu acho que ele é um que envolve mais de uma persona, por motivos óbvios que RPGs tem muitos sistemas. Então vai ter a pessoa do RPG que ela é do roleplay, então ela tá lá mais para estar em comunidade. Então essa persona é uma pessoa que gosta de interagir com pessoas. Você tem a persona do tryhard, que é o cara que tem tempo livre ali, ele quer ser top rank. Tem a persona da pessoa exploradora. Aí eu tô falando meio arquétipo de Barton, mas tem personas para esse tipo de público também, né? Sim. Então, acho que vai depender do projeto. Então, tô trabalhando num projeto em Roblox. Então, qual que é a média de idade? Esse tipo de jogo aqui, ele vai alcançar, sei lá, entre 9 e 12 anos. E qual que é o tipo de criança que joga esse jogo aqui do Roblox? É o tipo que gosta de futebol e acompanha os YouTubers tal, sei lá. Então, é uma criança que tem um contexto específico. Então, vou criar para esse contexto de crianças que gostam de futebol, sei lá. Então, acho que varia muito de qual é o projeto e quais são as necessidades que esse projeto vai suprir. E aí, quanto mais necessidades dentro desse projeto para serem supridas, geralmente mais personas ele vai ter. Acho que pelo menos essa é a minha experiência pessoal. Não sei se vocês têm outro ponto de vista, assim. Eu, na verdade, já vou pegar essa sua pergunta e levantar a bola pro Tomás. Tomás, quais são as informações que eu preciso ter na persona? Boa! Essa é uma pergunta bem crucial, né? Como a gente cria uma persona, né? Eu até comentei com o John aqui em off, né? Que eu tô criando um prompt de IA para ajudar a IA a criar uma persona junto contigo, né? E tu Uhum. usar essa IA para estar aplicando essa persona e conseguir conversar com a tua persona de uma forma um pouco mais leve, assim, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar com alguns critérios, né? Eu gosto de trazer o demográfico, tipo, antes de definir a persona, definir o demográfico, né? Homem, mulher, idade, alguns tópicos de interesse, frequência que joga, frequência de gasto com o jogo, com quem costuma jogar. Tipo, umas perguntas meio gerais sobre a demografia e os hábitos de consumo de jogo. Essas são duas coisas que eu trago na demografia. Aí, na persona, eu gosto de explorar um pouco mais esse assunto, tá? Eu gosto de explorar um pouco mais o que a gente precisa para ter uma persona, né? Ocupação e barra nível educacional é uma coisa que não costuma ser tão relevante para tua persona, tá? Mas torna a tua persona mais real. Tu dizer que por exemplo, aqui o que eu criei antes da nossa gravação, o Lucas aqui, deixa eu achar qual foi a persona que ele criou para mim, Lucas Oliveira, que é um contador em uma empresa de médio porte. É relevante ele ser um contador? Não, não é relevante ele ser um contador. Mas Caramba. o Lucas Oliveira fica um pouco mais real quando a gente diz que ele é um homem de 28 anos, contador numa empresa de médio porte, né? Então, por isso que é interessante trazer isso, apesar de, enfim, não ser crucial. Eu trago também interesses que essa pessoa tem além dos jogos. Beleza, é gamer, sim, é gamer, mas o que mais? E eu acho que, por exemplo, o exemplo do Batista é um ótimo exemplo. Cara, o Batista anda de skate e ele curte pra caralho skate. Então, né, se eu tivesse criando um projeto pessoal do Batista, que é focado nele, né, é tipo, beleza, quais são os outros hobbies? Pô, gosta de skate, gosta de esportes radicais, né, enfim, tentando aqui criar abstrações sobre o Batista, né. Então, esse é um segundo ponto que eu gosto de trazer bastante, né. E aí, preferências de jogos, né, preferência com o consumo de jogo é importante também de trazer aí. E tem uma pergunta crucial aqui, tá? Que essa pergunta aqui, é forte. Como essa pessoa descobre novos jogos, tá? Então, eu gosto muito dessa pergunta porque não vai te ajudar no desenvolvimento, mas vai te ajudar na divulgação do teu jogo. Vai te ajudar na etapa pós-desenvolvimento, né? Então, pô, descobre através... Hoje, muita gente descobre através de redes sociais, mas pode ser que não. Pode ser que descobre através de eventos, né? Ou, enfim, descobre
na TV, sei lá, né? Se for uma senhora de 60 anos. Então, eu gosto bastante disso, sabe? Eu Com as amigas, né? no bingo, né? Descobre no bingo, indicação no bingo. Exato. Eu, eu trouxe aqui 6 perguntas, tá? Que eu criei aqui pro prompt do GPT, tá? Ou do Perplexity, enfim, a IA que tu usa, tá? São 6 perguntas que a gente pode usar para desenvolver isso. E aí ocupação, quais os interesses e hobbies, motivações que tem para jogar, consumo de redes sociais ou outras plataformas digitais, que eu acho que isso é importante, preferências de jogos, né, em questão de estética ou tipo de jogos que gosta e como descobre esses novos jogos, tá? Então esses são as perguntas que eu acho crucial na hora de definir, assim. E com isso, e usando uma ferramenta de ato, consegue definir muito bem, né? Até depois aqui, ó, depois pro corte a gente faz uma chamadinha, tá? No final a gente faz a chamadinha pro corte pra galera pegar o prompt esse prompt para desenvolver sua própria persona. É, é nesse momento que eu falo que eu tô meio cansado de Persona. Ah, alguém tinha que levantar essa bola, né? É, cara, e assim, eu já fui utilizar muito Persona no meu dia a dia. Para mim era essencial, não existe, não sai projeto sem Persona. Já fui aquele cara chato que reclamava disso, blá blá blá. É, e não que eu desconsidere as pessoas hoje em dia, mas eu acho que depende muito do momento para você utilizar. E tem informações que você realmente não precisa. E o meu problema com Persona é a visão de túnel que ela cria, né? Que às vezes você fica, porque agora eu vou fazer o jogo sei lá, vou fazer o Sonic e o Sonic é só para menino de 12 anos. Cara, tem muita gente que curte jogar Sonic. Então, será que é menino de 12 anos que você precisa saber? Você precisa saber mesmo se é um menino que está jogando? O que é que vai ser necessário? O que o fato dele ser menino ou menina vai mudar na sua vida? Sim, talvez ele tenha informações culturais diferentes, gostos diferentes, mas será que você não quer fazer um jogo para um público que quer jogar mais competitivo? E, cara, tem tanto. Eu queria que alguém dissesse um jogo hoje que ele é só para menino ou só para menina, assim. Porque ele não tem. Ele tem públicos-alvos que são mais predominantes, sim, mas não existe um jogo para menino ou menina. É porque tu não É, joga com a genitália, né? Mas enfim. exatamente. Não, Não ninguém consegue falar sem risco de ser cancelado, mas eu tenho certeza, né, absoluta, e todo mundo sabe, é a piada, COD é desenvolvido para meninos adolescentes de 15 anos. Que era o que eu tinha quando eu amava COD, né? Então, É mas aquele eu meme, concordo né? contigo. É o meme, né? É o Tipo, meme. o COD foi feito para uns caras mais 18, mas quem joga é quem tem 12, e o Pokémon é feito para jogar para quem tem 12, mas quem joga é os jogadores mais 30 a Não, Tá aí, mais, né? tá aí. o, O exemplo do Pokémon eu acho um negócio muito bom, assim, porque o Pokémon Card Game, ele é feito para criança. Uhum. Ele é um card game muito simples. Ele é criado para ser simples e para os jogadores. Mas, cara, John, quanto você gastou de cartinha de Pokémon recentemente? Porra. Ó, eu vou contar a história. A Marina achou uma cartinha de R$ 1.500, tá? Porra! Então, estamos no lucro desse mês. Tá bom. Mas não olhe os outros meses. mas Mas, ele não tá jogando Pokémon, tá? Ele tá jogando caça-níquel. Nossa. Caça-níquel, exatamente. não, Ele tá puxando ali a alavanca. Mercado Negro. Exato. mas é O, isso. Eu acho que o que o Pokémon fez, por exemplo, ele cria um jogo que ele é um jogo Ele é uma batalha de card game, né? Só que ele puxa para um público muito mais simplório. Então ele fala, cara, a gente não quer trazer complexidade. E até que tem muita complexidade. Mas, por exemplo, os combos de Pokémons, eles são muito mais simples do que qualquer combo que você faria no Magic. Pelo amor de Deus, muito mais simples. Mas ele também olha pra. Cara, tem uma galera que quer colecionar isso. E tem criança que quer colecionar porque eles querem o Pokémon favorito dele. Mas tem marmanjo querendo colecionar porque não só ele se lembra do Ash lá de 1900 e lá vai bolinha, como ele também é apaixonado por essa franquia. Então,
Eu sou meio cansado de Persona, assim, e eu entendo o momento que tem, por exemplo, no começo de um jogo, como é que você não vai ter uma Persona? Como é que você não vai ter algo definido? Você só vai fazer, é um jogo competitivo, tá? Competitivo pra quem? É um jogo competitivo pra... Mas eu acho que tem como aprofundar mais sem precisar ser uma Persona. Persona, pra mim, hoje torna tudo tão comercial, tudo. Então, eu acho o Persona um pouco datado para o que a gente quer entregar, assim. Ela era uma técnica muito boa, e eu acabei lendo aqui, né? Em 1985, quando ela surgiu, pelo Alan Cooper. Mas eu acho que a gente consegue entregar mais hoje, principalmente com a quantidade de informações, de pesquisas que a gente pode fazer. Mas no começo, sim, você tem que ter alguma base de dados. E talvez a sua primeira base de dados vai ser uma persona que você vai criar, ou você pode tentar trazer mais informações sobre um público-alvo, mas não necessariamente uma persona. E é por isso que eu gosto dos arquétipos, na verdade, em alguns cenários, mas não acho que também arquétipo é a resposta. Sou contra usar Barto. Quem usa Barto hoje em dia ficou preso nos anos 80. Mas é isso. Cara, eu concordo plenamente, Pedro. Honestamente, eu não uso Persona. Eu pessoalmente não uso Persona. Eu não diria necessariamente que é datado, né, como tu colocou. Eu acho que é parte do processo de desenvolvimento, sabe? É isso que eu vejo. E eu lido com muita gente que está começando, né? E eu acho que de nós quatro aqui, né? Eu sei que o Batista também lida, né? Ele também ensina e tal, né? Mas eu lido com muita gente que está começando e eu vejo que Persona ajuda muito a quem está começando em começar a Sim, pensar num público-alvo. sim. Entendeu? Tipo, Muito legal. personificar esse público-alvo fica um pouco mais fácil, porque olhar de forma abrangente para o mercado é um pouco difícil, como eu disse, é um pouco não palpável, né? Uhum. Então, isso que eu vejo, assim, eu vejo nos meus alunos, eu vejo que ajuda eles Sim. quando eles têm uma persona. Sim. Eu sinto que ajuda eles bastante, mas eu pessoalmente eu não faço persona, justo porque eu concordo contigo do Tunnel Vision, né? Cara, tu fica pensando só naquele cara que vai amar o teu jogo perfeitamente foi feito para ele, só que eu não tô criando para um público de um, né? Eu tô criando para uma audiência mais vasta, né? Então, eu concordo. Eu pessoalmente não uso. Eu justo não uso persona, mas eu acho que ajuda. Principalmente isso. Quem não tá acostumado a lidar com o público-alvo, fica um pouco menos abstrato esse conceito, né? Eu não sei como é que é a tua experiência aí com isso, Batista. Cara, achei legal o seu comentário, assim, eu acho que assim como você falou no seu caso, eu também, por exemplo, eu falo de arquétipos de Barton, mas eu não uso. Mas eu acho importante saber que ele existe, saber o papel dele e saber o que é persona e saber todas essas coisas, porque por mais que você não de fato use totalmente, o que você falou é uma verdade, assim, as pessoas precisam ter nortes, né, para não travar em processo de desenvolvimento, seja ele qual for, assim, pré-produção, produção, lançamento, enfim. E acho que qualquer tipo de recurso que ajude o game designer ou qualquer pessoa que estiver desenvolvendo o jogo ali, estudando, a entender e avançar dentro do processo do desenvolvimento de um jogo é válido, né? Então, hoje não faz muito sentido aquele tipo de Barto para mim, mas é muito útil saber que ele existe. Persona também, eu não tenho. No projeto atual que eu tô, que eu não posso falar. Eu não uso tanto assim Persona, essas coisas que a gente falou. Mas saber que isso existe me ajuda muito a tomar certas decisões e pensar certas coisas que eu não pensaria se eu não soubesse desses conceitos, assim. Então. Eu acho que é interessante você conhecer todas essas coisas, todas essas soluções, frameworks, enfim, e aí, baseado em todo esse conhecimento de persona, de arquétipo, de Quantic Found, de qualquer outra coisa que você colocou ali no seu repertório de framework, isso vai te ajudar a tomar certas decisões e ir para certos lados que provavelmente você não iria se você não soubesse que isso existe, né? Uhum. Não, e eu só quero reforçar que eu concordo muito com vocês dois no ponto de que, primeiro, é uma ferramenta fácil para quem está começando. Então, se você não sabe agregar essas informações, Persona é perfeito realmente nesse cenário para começar. E se você quer, se você já tem informação, já tem experiência, mas você ainda assim, cara, deixa eu agregar em um canto primeiro, eu acho que a Persona pode ainda assim ajudar no começo. É só não
ficar preso a uma persona, assim, porque Mariazinha, se ela faz o A, B, C ou D, se ela tem 80 ou 24 anos, muda muito, não muda muito na sua vida, não, sendo bem honesto. Cara, mas eu acho, Pedro, que tu botou aqui uma ideia na minha cabeça que eu vou ter que trabalhar nisso nos próximos tempos. Não sei quando. Eu tô, na atualização até do meu curso, mas vou ter que pensar numa coisa na linha mais do arquétipos. Eu concordo contigo, que eu acho que a gente olhar mais para arquétipos ou para os tipos de diversão, né, que o LeBlanc ele criou originalmente, ele até diz, cara, eu criei isso aqui só para ser o começo, não para ser a base. E ninguém mais desenvolveu em cima disso, né? É a O sina pessoal dele. parou nele, né? Exatamente. É a sina dele, assina o MDA é a mesma coisa, né? Então, pegar e olhar assim, o que as pessoas buscam nos jogos, né? E tentar trabalhar nisso, né? Porque eu concordo que homem e mulher não faz tanta diferença. No caso, faz diferença se tu tá usando dinheiro de publicidade, tá, pessoal? Porque daí tem que definir homem e mulher quando tá usando dinheiro de publicidade. Mas eu acho que para a criação do jogo, a gente olhar realmente para uma forma de interação com o jogo é muito mais interessante, né? E talvez isso, explorar mais profundamente arquétipos, né? Pegar o que já existe aí de literatura, junto com psicologia e desenvolver talvez novas formas de enxergar esses arquétipos. Talvez aí esteja o futuro. Vamos ver. Vamos ver se essa ideia se desenvolve. Hum. Bom, gente, vocês estão falando aí, talvez utilizar uma persona específica talvez não faça muito sentido, talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais dentro dessa persona e tudo mais, mas por que não fazer então um jogo para todo mundo? Faz sentido, né? Uai, quanto maior o meu público-alvo, mais gente pode ser possíveis compradores, e eu fazer mais dinheiro, e eu ficar milionário, me mudar para as Maldivas, né? Faz sentido então fazer um jogo para todo mundo? Batista, faz sentido? Ultra Stonks. Mano, eu acho que não, sinceramente, assim, da minha experiência. Claro, super aberto a discordarem, mas, tipo, muitas vezes, se não todas as vezes que eu tentei atingir muitas coisas, você atira pra todos os lados, provavelmente você não vai acertar nada. Então é óbvio, você não precisa atirar só em uma coisa muito específica também, né? Mas eu acho que é bom você ter ali um ponto, eu chamaria de nicho, né? Um ecossistema ali mais nichado. Então, vou fazer um jogo de ação. E aí você não especifica que tipo de ação, que tipo de coisa para ter uma chance maior de ter uma conversão ali, é, pô, fica um pouco mais difícil, né? Então, tipo, esse jogo de ação qual que é a faixa etária, qual que é a história, o que que tem? Ah, não, é para todo mundo. Então não é para mim, porque eu não sou todo mundo, igual minha mãe sempre falou, né? Muito Pode bom. crer. Exatamente, né, Batista? O que é pra todo mundo não é pra ninguém, né, mano? Exato. Então eu acho difícil fazer um jogo para todo mundo. O que pode acontecer, que também acho que é exceção da regra, de novo, é que tem jogos que fazem sucesso com grandes massas de várias idades. Mas, de novo, é uma exceção da regra. Na média, é mais comum você ter jogos que acertam um certo nicho e focam naquilo, né? Mas nenhum jogo, né, Batista? Nem os grandes jogos. Se tu olhar, cara, Exato, League exato. of Legends, Free Fire, tipo, vamos pegar os maiores jogos do mundo, cara, não é para todo mundo. Tipo, é isso. League of Legends eu joguei Sim. porque eu trabalhei lá, mas eu não tinha, antes de trabalhar lá, nunca tinha jogado League of Legends. E depois que eu parei de trabalhar lá, eu consegui me largar do vício depois de muito trabalho. Da droga. Mas Free Fire é a mesma coisa, sabe? Cara, o jogo mais jogado do mundo. Eu nunca nem toquei, né? Então, ninguém é pra todo mundo, né? O que eu digo, né? Que eu gosto sempre de falar nessa pergunta, né? Cara, se tu não é a Coca-Cola, tu não é pra todo mundo. E nem a Sim. Coca-Cola, hoje nem a Coca-Cola é pra todo mundo, E né? nem a Coca-Cola, sabe? A Marina gosta mais de Pepsi, tá? Não, e com o fitness crescendo, hoje nem a Coca-Cola é pra todo mundo, né? Então, Pode crer. tá muito difícil. E aí, acho que complementando essa, né, de fazer um jogo pra todo mundo, eu sempre gosto, né? E tem muito esse problema, né? A galera que tá começando tem muito esse problema, né? Não, eu quero qualquer pessoa de 12 a 45 anos. E daí o que eu sempre digo, o teu público-alvo não é as únicas pessoas que vão comprar teu jogo, mas é pra quem tu tá fazendo o teu jogo. Aí eu comecei a mudar, em vez de público-alvo, sabe o que ajudou muito a galera? Chamar de audiência principal Boa. Legal. ou primária, entende? Então pensa assim, cara, não é que é só as pessoas que vão jogar teu jogo, mas quem que é a audiência principal do teu jogo? Quem tu quer mais agradar, né? Lembra aquele cliente ideal que eu até comentei antes? Quem tu quer mais agradar? Beleza, eu quero agradar, e vamos usar aqui a definição
demográfica, homens de 22 a 35 anos que têm nostalgia por jogo de fazendinha, por jogos cozy, né? Criando aqui uma demografia muito simples do, né, Harvest Moon, Stardew Valley, antes de Harvest Moon, enfim. Mas, então, essa é a audiência principal. Tem outras pessoas que vão jogar? Tem, mas tem uma audiência principal. E aí, se tu quer muito, eu falo, cria uma audiência secundária. Se tu tem, dependendo do tamanho do projeto, né, como o Batista falou de projetos grandes que ele já participou, tu tem uma audiência principal e secundária, né? Como eu disse, o League of Legends ele tinha um principal, que é os jogadores hardcore, e tinha o secundário, que eram os jogadores casuais. Né? E daí por isso que tinham os modos casuais, Aran, Urf da vida, era pro jogador casual, mas o jogo principal era pro público hardcore. Né? Então, eu sempre recomendo ter uma audiência principal, só se teu jogo for gigante, tu cria uma secundária também. É isso, né? Se você faz. Eu acho que foi explorado já. Você faz um jogo para. É meio difícil fazer um jogo para todo mundo. E ele fica comercialmente esquisito do seu jogo. Tipo, não funciona. Eu acho impossível fazer um jogo para todo mundo. Mas não porque você. É difícil fazer um jogo que agrade homem e mulher. Não, é porque é difícil fazer um jogo que agrade pessoas que gostam de jogos mais cozy e pessoas que gostam de jogo de terror. Eu acho que esse jogo vai ser bem impossível. Uhum. São os extremos, É, né? Como que você vai agradar os dois então. extremos de um produto só? Impossível. Exatamente. E isso gera até alguns cenários meio bizarros, que a pessoa faz, eu quero fazer esse jogo, mas eu sei que tem oportunidade porque tem pessoas que gostam de terror e nunca jogaram, aí você vê a combinação e fala, cara, isso não combina. Isso não são mecânicas que combinam. Tá esquisito. Mas eu quero perguntar para você, Batista, como é que eu sei se eu defini o público-alvo correto para o meu jogo? Por exemplo, você está fazendo esse seu jogo de skate, né? Como é que você sabe Uhum. que você falou, né? Eu tenho um público bem certinho assim. Como é que você sabe que ele é o público-alvo correto para esse jogo? E você já comentou, mas será que esse público pode ser alterado durante o seu percurso? Uhum. Legal, boa pergunta. Interessante. Eu acho que saber, assim, ter muito, 100% de certeza eu não tenho. Uhum, É uma coisa de. Meio uma estrutura lógica racional, assim, de. uhum. ah, Como é uma parada de. Vocês já jogaram Infinite Craft ou Little Alchemy, aqueles jogos de mergear, Sim, sim. tipo, terra e ar, sabe? Então, é um jogo. Esse tipo de jogo, Little Alchemy, qualquer pessoa pode jogar, porque todo mundo conhece terra e ar. Mas não é todo mundo que conhece. Exatamente. Eu acho que o Little Alchemy ele é um jogo que é mais possível para mais nichos, vamos dizer assim. Mas o meu jogo, se eu virar pra uma pessoa qualquer e falar: se você juntar um Varial Flip e um 180, o que que dá? A pessoa vai falar saúde, porque ela não vai entender absolutamente nada do que eu falei. Porque ela não anda de Eu só sei skate. o olho e E o flip normal, é isso só. aí mesmo. Que é o flip. Então, perfeito. Por conta disso, isso dificulta um pouco o processo da pessoa aproveitar de fato o meu jogo, que é um jogo onde você tem mais de 100 manobras para você criar, misturando as manobras, as cartinhas das manobras. Com isso, eu sei que é uma pessoa que ela precisa ter algum conhecimento de skate. Significa que ela precisa ser uma skatista, andou 10 anos de skate? Não. Ela pode ser uma grande fã de Tony Hawk ou da franquia skate ou de qualquer tipo de jogo de skate, ela sabe o nome das manobras e ela se interessa, ela já vai funcionar também. Então, eu acho que essa questão da definição do público-alvo correto, ela flutua um pouco. No meu caso, é mais pessoas que gostam e entendem minimamente de skate e têm interesse em entender. Então, como eu sei que eu defini esse público-alvo correto? Porque o meu jogo é literalmente isso, descobrir manobras e construir essas manobras. Então, se a galera tá fazendo isso no jogo e se divertindo, eu acho que eu acertei e defini bem o público-alvo correto do meu jogo. Se ele pode ser alterado no futuro, com certeza. Se eu tivesse dinheiro e estrutura, eu faria muito mais coisa do que eu fiz quando era nesse primeiro momento do jogo, de ter uma jornada ali de experiência inicial do jogador, onde eu pudesse pegar mais na mão dele para uma pessoa que tem interesse em skate, que tem muita gente hoje em dia, né? Porque tem as Olimpíadas, outras coisas. Essas pessoas que têm interesse, mas não sabem absolutamente nada, tivessem ali um pouco mais de instrução e um pouco mais de facilidades nos sistemas do jogo para que eles conseguissem criar as manobras também.
Então tem várias formas de fazer isso, com artes melhores, animações melhores, processos melhores ali de progressão entre as cartinhas que você vai liberando, mas como eu não tenho estrutura para fazer isso, eu não faço. Então, até por uma questão logística de tamanho de equipe, de prazo, escopo, etc., a gente deixa o público-alvo para ser mais nichado. Se tivesse dinheiro e estrutura, provavelmente eu aumentaria esse nicho, mantendo ainda no skate, mas eu acho que ele pode ser alterado no futuro por diversas variáveis, assim. Uhum, uhum. Acho muito legal quando você traz, por exemplo, o exemplo do skate, né? Porque o Tony Hawk, o Pro Skate, né? Ele foi um jogo que pegou um público que gostava do skate, mas também uma galera jovem que só se interessava por jogo. E aquele jogo era Uhum. super interessante, porque a música que ele trazia tinha toda a cultura do skate atrelada a ela, mas também, tipo, tinha todo o cenário de é um jogo de puzzle, então não era um jogo que Uhum. replicava, você pode até falar melhor do que eu, né? Não é um jogo que se você é um skatista, você não vai fazer o que se faz no Tony Hawk, até porque você tem medo de morrer, né? Sim. Mas ele criava para quem não gosta, para quem não é fã do skate, ele trazia uma emoção de você estar no skate e fazer manobras radicais. Só que tudo isso atrelado a um puzzle, né? Porque o Tony Hawk tinha cada nível tinha um puzzle diferente. É. Uhum. Então eu acho isso um bom exemplo. E é muito interessante você olhar Perfeito. que, por exemplo, tem outros jogos, por exemplo, o jogo que a Devolver está desenvolvendo, né? Publicando na realidade, chamado Skate Story, também é um jogo de skate, mas ele é sobre um jogo de Uhum. skate de matar monstros, sabe? Aham. Que você entende que existe um público que é uma intersecção com pessoas que gostam de skate, mas provavelmente ele vai passar sentimentos diferentes do que o jogo do Batista e até com que o Tony Hawk. E também ele tem todo um Uhum. público que não necessariamente precisa saber o que que é um kickflip, mas ele sabe que ele tá andando de Sim. skate e tá matando monstrinhos andando na rua com um visual bonitão, diferentão, tá vendo? É Uhum. outro público-alvo Uhum. também, né? E eu acho que não tem, né, a pergunta, como é que eu sei se tem um público certo, né? Eu acho que se tu definir um público e tu criou o teu jogo pensando nesse público, o teu jogo ele foi pro público certo, ele tá certo. A questão é que ele pode ser um fracasso de vendas. Sim, É que eu isso nunca é certeza de sucesso, né? No final das contas. exato, que eu acho que essa pergunta de como é que é o público certo, cara, o teu público pode ser certo pra ti, tipo, que nem o Batista diz, cara, tô criando muito projeto pensando em mim, ele falou, né? E na audiência que ele tá dentro. Quer dizer que você é um sucesso de venda? Não tem como ele saber. Obviamente, eu imagino que ele, enfim, fez os processos dele, mas se for ou não um sucesso de venda, isso não afeta o fato de que ele criou o jogo para esse público que ele está criando e vai estar certo para esse público, né? Então, eu acho que a pergunta, a palavra certo e errado, ela é muito carregada de significados, né? Então, se a gente está Sim. pensando do ponto de vista mercadológico, quem vai dizer se teu público foi certo é o mercado, né? Depois que tu lançar o teu jogo, tu vai descobrir se o teu público foi certo ou não. Nenhuma pesquisa anterior mostra isso. Mas tu tá pensando em agradar um público, então se tu focou nisso, tu fez tuas mecânicas pensando nisso, tua arte pensando nisso, cara, tu fez pro público certo, né? Então, eu acho que é importante ter esse desapego aí de o que é certo e o que é errado no nosso público-alvo, né? Bom, gente, valeu. Eu acho que foi um bom papo. A gente já deu uma bela aprofundada sobre o público-alvo. A gente comentou muito sobre tudo que a gente queria, né? Falar um pouco sobre personas, falar um pouco sobre as decisões de como definir isso e as maneiras de como atacar isso. No final das contas, é o que eu comentei inicialmente, né? Tudo isso é para mitigar, de certo modo, um pouco dos perigos de desenvolver um jogo e talvez ele não acerte ninguém, ou talvez ele não funcione e criar essas personas é, de alguma maneira, tentar ter o olhar do jogador, né? Olhar para o que que ele está esperando, olhar para o que que ele quer sentir nessa experiência e atingir ele de alguma maneira. Muito foda. Bom, vamos para a nossa última perguntinha agora do GD de Bolso, a clássica perguntinha que a gente sempre faz. A gente queria agora umas dicas de jogos que vocês jogaram, que vocês acham que faz sentido comentar aqui, ou porque vocês gostaram muito dele, ou porque faz alguma maneira, alguma relação com o nosso papo, e também algumas outras pessoas, para a galera que está ouvindo, seguir, aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, seguir para conhecer mais sobre personas, conhecer um pouco mais sobre público-alvo
e tudo mais. Então vamos inicialmente em ordem alfabética, Davi Batista. Boa, boa. Bom, eu vou dar uma recomendação de pessoa que é uma pessoa que eu acompanho na internet, que eu gosto muito, mas que não tem nada a ver com jogos, mas tem muito a ver com processos criativos, que eu acho que se encaixa muito dentro do game design e pode ajudar muito, que é o Thiago do Tira do Papel. É um cara que tem uma newsletter que fala sobre processos criativos e dá umas dicas de como destravar sua criatividade, dá uns exercícios legais, umas coisas interessantes. Tem me ajudado bastante a experimentar coisas diferentes assim no meu dia a dia envolvendo criatividade, que eu acho que me ajuda no game design também. Então, uma recomendação um pouco diferente. Chama Tira do Papel, ele tem uma newsletter que ele sempre fala sobre criatividade. Então, acho bem interessante, fica a recomendação. E jogo, vou recomendar um jogo brasileiro que eu conheço os devs e que eu fui playtester do Alpha há, sei lá, 3 anos atrás, não lembro mais. Mas ele foi Caramba. lançado já tem um tempo. Ele é, assim, o tipo de jogo que eu gosto, que você zera em 2 horas, 3 horas ali no máximo. Então, pra quem não tem tempo, é excelente. E ele é barato. Então, ele é o BBB, bom, bonito e barato, né? E ele chama Holy Hunt. É um roguelikezinho meio nostálgico, meio retrô pixel art. E é isso. E eu vou fechar a janela, começou uma tempestade aqui, só um minuto. Valeu. É, show, valeu. Bom, Tomás, sua vez, cara. Lembrou de algum joguinho? Lembrou de alguma pessoa aí? Boa, cara. De jogo, eu vou trazer aí o. Cara, uma recomendação que é besta, né? Duas recomendações que eu sempre tento trazer, uma de board game também, né? Então, um digital e um board game, cara. Legal, legal. Ah, é besta, porque eu imagino que todo mundo já tenha jogado, que é o Marvel Rivals, tá? Por que que eu tô trazendo essa recomendação e às vezes parece meio besta? Porque é um ótimo exemplo de um baita produto pensando no público-alvo, né? Total. Então, eu acho que é interessante para quem não jogou, para quem já jogou, jogar analisando por esse ponto de vista, né? Olhando como ele é um produto muito bem elaborado, né? Ele usa algumas técnicas de game design, como botar bot na partida e tudo mais, e tá divertido pra caralho. E também é isso, tipo, se tu gosta ali de um hero shooter, eu não sou tão fã de hero shooter, tá? Nunca joguei muito Overwatch. Eu jogava jogo de tiro em primeira pessoa, né? Jogava muito COD quando era jovem. Ah, mas eu acho que ficou muito legal, assim. Então eu acho que é bem interessante dar uma olhada por esse ponto de vista. E aí, na recomendação do board game, que se eu não me engano eu já recomendei esse em alguma outra vez que eu vim, mas é que tá aqui do meu lado e eu acabei de ir pra praia e botar esse jogo na mesa, que é o The Mind, né? Cara, Ah, sim. The Mind é foda, foda. Tipo, ele é focado muito na experiência do jogador, assim. E eu acho que é um baita exemplo de ou ele clica pra ti ou ele não clica, né? Então, ou tu é audiência ou tu não é nem um pouco audiência, né? Ele é um jogo muito bem definido ali, a lâmina da audiência dele. Tipo, ou tu entra na piração de tá lendo a mente do outro jogador, né? E, enfim, vocês estarem se conectando, ou tu entra nessa piração e daí esse jogo é incrível, ou tu não entra nessa piração, tu é uma pessoa muito pragmática e aí tu acha que não é um jogo, né? Tem gente que diz que The Mind não é um jogo, porque não faz parte dessa audiência. Então, eu acho que é um exemplo muito interessante de audiência também, assim, de como a audiência molda o jogo, né? Ah, e a pessoa, né? E a pessoa, faltou a pessoa. Por favor. Uma pessoa também não tem a ver com criação de jogos, e nesse caso ele é em inglês, né? Infelizmente, desculpa galera, consumo muito conteúdo em inglês, que é o johnjohn.jpg. Jon, johnjohn.jpg. Ele fala, na realidade, de urbanismo. Mas por que eu acho que é interessante? Porque ele justo fala sobre hábitos das pessoas. Ele fala sobre como as pessoas consomem a cidade e trafegam na cidade. Então, eu acho que é uma ótima forma de estar pensando em público, né? Pensando no teu público, né? De uma forma diferente, assim, mas te ajuda a pensar sobre esse assunto, assim. Então, sempre que eu vejo o vídeo dele, me abre muito a cabeça para pensar em audiências e nos meus público-alvos. Então, eu acho que é bem interessante. Pô, foda. Valeu. Pedro, quer deixar alguma recomendação? Cara, eu joguei Silent Hill recentemente e detestei a experiência, mas eu sei que é um jogo ótimo. Você não é o É, público-alvo. Tá aí. definitivamente não sou.
vou jogar mais Silent Hill na minha vida. Mas eu acho que é o jogo que, pra mim, ficou muito claro que eles tinham uma experiência pra passar. Eles passam excelentemente a experiência. Eu realmente não fiquei confortável. É muita ansiedade que esse jogo provoca, não dá pra mim. Ah, eu nem tento. Mas eu acho que é um ótimo, assim, é um jogo que, pra quem quer pensar em experiência de jogo, ele dá aula, assim. Pô, foda. Ele usa mecânica, ele usa visual, ele usa som para fazer um jogo. Então ele não só faz a mecânica ser o que define o que é a experiência. Ele é incrível. Que da hora. Cara, eu vou deixar uma última recomendaçãozinha aqui também. Os nossos amigos, eu acho que eles já participaram aqui, na realidade, do Game Design na Prática. Há pouco tempo atrás, eles também lançaram um podcast sobre player personas. É basicamente uma continuação do papo que a gente está fazendo aqui. Eles dão uma aprofundada um pouco mais sobre os frameworks e tudo mais, e comentam um pouco mais também algumas outras discussões sobre público-alvo e personas no geral. Então, dá uma passadinha no podcast deles, é mais focado no YouTube. Então, Game Design na Prática, você vai achar lá o link e você vai ver. Lá tem vários episódios já lançados lá, muita coisa legal e os caras são muito fera também. É isso. Bom, gente, obrigado. Obrigado novamente pelo papo, foi muito foda. Eu queria, como sempre, dado que vocês são dois especialistas e praticamente professores, né? Eu queria abrir o espaço para vocês divulgarem um pouquinho o trabalho de vocês, divulgarem os novos projetinhos e tudo mais. Então, vamos fazer o contrário agora. Amigo Tomás, vamos lá, cara. Boa, legal. Então, pessoal, para quem quer aprender mais sobre criação de jogos, game design no geral, Cordillera Games em todas as redes sociais, aqui no Instagram, TikTok, YouTube, tu encontra muito conteúdo gratuito que eu falo sobre, às vezes, uns conceitos bem avançados de game design, às vezes conceitos mais básicos. Então tem para todo mundo, né? E para quem está começando na jornada de game design aqui, que só fica ouvindo e ouvindo aqui o podcast e não dá um próximo passo, tem um convite especial que é a imersão Meu Primeiro Jogo, certo? Que a gente vai realizar aí no final desse mês. Tá? A gente vai estar fazendo a imersão Meu Primeiro Jogo, então é uma imersão que eu falo sobre audiência, eu falo sobre pesquisa de referência, né? Sobre como fazer a pesquisa antes de tu começar a botar o teu jogo na prática, né? Então é o ideal para quem quer começar a se aventurar aí, né? E ter uma imersão aí de um dia inteiro comigo e ajudar a dar esse primeiro passo aí na criação do teu primeiro jogo. Então vai ter o link em algum lugar aqui que eles vão colocar depois para vocês. Deixa com a gente, deixa com a gente. Muito bom. Valeu, obrigado mesmo, Tomás. Agora, Batista, tá vivo aí, cara? Tô vivo, fechei a janela. Tá uma chuva bizarra, mas tô com luz, graças a Deus, então é isso. Pô, brigadão de novo, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto, sempre vou falar, gosto muito, muito importante ter isso. Para quem quer me acompanhar e me conhecer mais, é @baptista com P, Baptista e com X, tá? E não com S, em todas as redes aí. Eu sou bem mais ativo no LinkedIn, então recomendo você me seguir lá. E eu tenho um curso também, chama Game Design Experience, tem todos os links lá no LinkedIn, você acha fácil. E uma coisa pra galera se atentar aí, agora a partir do mês que vem eu vou mudar a minha newsletter, vai ter 3 vezes por semana, vai ser curtinha, mas vão ter Bom, bastante coisa legal, falando de mercado, de jogos, de game design, referências, links, coisas legais pra consumir aí, quem gosta do assunto. Então, tem tudo no meu LinkedIn, tá? Então é só achar lá Baptista com X, e vocês acham todas essas coisas que eu tô falando. E é isso, muito obrigado, tamo junto. roda. Obrigado. Obrigado novamente pela presença aí e pelo todo o conteúdo. E, claro, Pietro Amaral, obrigado pelo papo. Valeu, Tomás, valeu, Davi. Eu acho que, como foi mencionado no. Eu acho não, né? Como foi mencionado no início do episódio, toda essa conversa gera de um conteúdo que o Davi compartilha, um conteúdo muito interessante, mas que faltava essa profundidade do debate que a gente trouxe aqui, né? E foi muito bom que vocês dois toparam participar, porque vocês dois foram as pessoas com quem eu estava conversando, né, na rede social sobre isso. É sempre muito bom ouvir os pontos de vocês, sempre bastante didáticos e que ajudam todo mundo a crescer. Boa. Que tipo de persona você é se você não dá 5 estrelinhas pro GD de bolso? Talvez você não seja o público-alvo do GT de Bolsa. Tentei Se aqui. não é audiência, Você não é exatamente, exatamente. audiência, exatamente. Tu tem que rir
avaliar todas as suas decisões de vida. Porque tu tá aqui ouvindo a gente há uma hora quase aqui, pô. Cara, mas com certeza, se você chegou até aqui, você é o nosso público-alvo e a gente agradece muito a você estar chegando até o final desse episódio. Mas para dar aquela maior força pra gente, caso você queira, claro, é só você dar um rating pra gente lá no Spotify, se você estiver ouvindo no aplicativo. É só entrar no aplicativo do Spotify pelo celular e tem as 5 estrelinhas. Você pode apertar lá e vai dar uma moral grande pra gente divulgar esse episódio. Claro, para você ficar sabendo de todas as novidades do GD de Bolso, é só seguir a gente nas redes sociais, @GD de Bolso no Instagram e no Twitter. E, claro, só seguir a gente em todos os streamings de podcasts por Game Design de Bolso, e você vai ouvir esse e outros diversos episódios que a gente lançou, com muita gente foda, igual esses dois, e igual o Pedro, igual eu aqui, sobre a indústria, sobre o desenvolvimento de jogos, muitas dicas muito valiosas sobre desenvolvimento e game design. E é isso, gente. Novamente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Valeu, Tchau. pessoal. Falou, falou.